Vou colocar no mudo, meu, please. Se você quiser, eu ponho aí. Eu tentei, mas não... E aí? Já estão atrasados. Vou checar se entrou. Pronto. Acho que agora estamos ao vivo aqui. O Bruno também está querendo entrar, já vai entrar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Janine, super bem-vindo aqui à nossa live. A gente está começando 2, 3 minutos aqui atrasados, mas faz parte. Tecnologia é bom quando funciona. Tem vezes que funciona, tem vezes que não, né? Faz parte, né? O Bruno está entrando, não é? Espera aí que estamos aqui pedindo para o Bruno desbloquear o seu microfone. Bruno, está nos vendo e ouvindo? Estou sim. Tá, você ainda não apareceu aqui. Agora sim. Boa. Tudo bem, Bruno? Beleza? Tudo bem. Vamos começar a nossa live? É um prazer estar com vocês. Eu só queria, antes de a gente apresentar vocês, dar algumas informações para todo mundo que está nos vendo e escutando. Essa é a nossa terceira live para falar de negócios de impacto social. Como vocês sabem, a Janine, eu já estava conversando com ela antes, a gente apresentou um projeto de lei para discutir essa questão e abrimos uma consulta pública para todo mundo contribuir. Eu acredito muito, quanto mais transparente, quanto maior a participação da população e, no caso, do setor, um projeto de lei melhor a gente vai fazer. Então, só para todo mundo saber, quem quiser contribuir é super bem-vindo. O projeto de lei está no nosso site, danielnenberg.com.br, e até o dia 15 a gente está com a consulta aberta, a nossa consulta pública. Então, tem aí mais 10 dias para as contribuições. Depois a gente fecha, arredonda o projeto de lei, ele passa a entrar na Câmara, passando pelas comissões, até poder ser votado. Então, ainda tem um caminho para a gente chegar até aí. Mas isso leva um pouquinho de tempo. Mas a contribuição de vocês, a Janine, inclusive, já contribuiu, né, Janine? Então, isso é muito legal. Quem puder contribuir, contribua, porque é um projeto que vale a pena a gente fazer a muitas mãos, né? Eu acredito que quanto mais mãos a gente fizer, menos chance de errar também. A gente consegue acertar mais. Então, isso é o primeiro ponto. Quem quiser depois também ter essa nossa live, também pode escrever para o danielnenberg.com.br para que a gente possa mandar para as pessoas essa live. Fica também no Facebook ou para o nosso WhatsApp, que é o 98405-5460. 98405-5460. E, como eu estava falando, essa é a terceira live que a gente faz com empreendedores sociais ou pessoas que têm relação com o setor. A gente fez na sexta passada, na sexta retrasada e faremos na próxima sexta, nesse mesmo horário, nesse mesmo nosso formato. Então, posto isso, tem mais uma informação, a gente está fazendo, estava falando para a Janine, eu já estou aqui, craque de live, tudo podia dar errado, já deu em live, tudo podia dar certo, já deu. Ontem a gente fez uma live muito legal à noite com a ex-ministra Cláudia Costin, né, no dia anterior com o prefeito de Lins, o Edgar também, e foi muito legal, foi muito, muito legal. E o Matheus, que também, com a questão dos movimentos do LGBTI, né, e o que está acontecendo na pandemia, né, quais as consequências para eles, foi muito bom. E semana que vem, a gente, segunda, já tem uma live com a Helena Taliberti, que é economista, às 18 horas, para falar das cidades no pós-Covid-19. Na quarta, às 19, com a Laís Bodansky, que vocês conhecem, que é diretora e que atualmente é diretora não só de filmes, mas do SPCine, na cultura pós-Covid, a gente vai conversar, e vamos ter outras lives também nos próximos dias, a gente vai informando vocês.
Bom, vamos para a nossa live agora, porque a gente tem dois convidados muito legais aqui conosco hoje. Queria apresentar o Bruno primeiro, né, do Capão, um Capão Redondo, né, um empreendedor nosso aí da região sul de São Paulo, e que tem um projeto que é a Nave, né? Depois o Bruno pode explicar um pouquinho o que é esse projeto, que é o Núcleo de Acolhimento e Educação para Crianças, mas é um projeto super legal. E depois a gente também tem aqui a Janine, né? Janine Rodrigues, que tem uma editora, que é a editora Piraporeando, né? Que trabalha contra o racismo, contra a desigualdade, através do melhor jeito, que são os livros, né? Eu acredito muito na força da educação e dos livros para ajudar a gente a ir mudando o jeito da gente pensar. Isso é tão necessário, como a gente tem visto aí, com o que tem acontecido não só no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente realmente precisa mudar bastante aí a nossa cultura em muita coisa, né? Mas eu quero muito que vocês falem sobre isso. E a última coisa, aí eu passo a palavra para vocês, é falar rapidamente, né, que hoje a gente vai falar sobre a potencialidade dos negócios de impacto social periféricos, né, para a construção de cidades inteligentes e humanas. Eu sempre advogo e defendo, eu trabalhei na gestão da Luísa Erundina lá atrás, em 1990, antes de trabalhar na gestão do Mário Covas, que a gente precisa descentralizar a cidade, que precisa, né, a gente conseguir fazer com que tenha mais centros na cidade de São Paulo, mais negócios na periferia, com serviços públicos de qualidade. Em São Paulo, a gente vê que essas desigualdades socioeconômicas são territorialmente muito distribuídas, né? A gente sabe que a oferta de empregos e serviços, por exemplo, muitas vezes se concentra em territórios centrais, distante dessas regiões, o que faz, inclusive, que a gente circule aí mais de 3 milhões de pessoas no sistema público de transporte da cidade de São Paulo por dia. E os negócios de impacto desenvolvidos nessas regiões periféricas são atores centrais para políticas públicas que querem alterar essa condição. A partir, né, de iniciativas econômicas locais, como vocês vão mostrar, isso gera emprego, renda para a população e novos modos, né, inovadores e sustentáveis de produzir, de consumir, fortalecendo a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para as nossas cidades. Assim, né, negócios e empreendedores de impacto social periférico são importantes aliados para a construção, como eu disse, de cidades inteligentes e humanas que valorizam e apoiam as inovações sociais que tornam a vida nas cidades mais simples, mais sustentável e menos desigual, que é muito importante. Para conhecer melhor esses desafios e essas potencialidades, a gente vai conversar com a Janine e com o Bruno. Começamos com a Janine, pode ser, Bruno? Então, boa tarde, Janine, e se pudesse apresentar, falar um pouquinho, a ideia é que cada um fale 10 minutos, né? E depois a gente tem algumas perguntas também para vocês. Primeiro a Janine e depois o Bruno, tá bom? Bem, primeiro agradecer o convite, né? Como você trouxe, acho que toda a proposta de política, independente da esfera, ela precisa ter a participação da comunidade, da sociedade. Isso é que traz, né, legitimidade para a proposta. Então, agradecer o convite. Bem, resumindo um pouquinho aí do meu trabalho, né, eu trabalhei durante 12 anos na área socioambiental, com licenciamento ambiental. Na época, prestava serviço para o IBAMA e desenvolvi uma forma de passar todo o conteúdo que era muito técnico e pouco interessante, digamos assim, para a criança, que eram os estudos ambientais, né, e que precisariam estar numa linguagem um pouco mais interessante para o público infanto-juvenil, para a galera mais jovem, porque numa audiência pública, por exemplo, é muito importante que a sociedade conheça minimamente os impactos, né, do empreendimento que está chegando ali, para que ela possa pleitear e defender os seus direitos enquanto comunidade. E isso fez com que eu retomasse uma paixão antiga, que é escrever, né? Que é ter todo esse relacionamento com a arte literária. Publiquei um livro em 2013, que foi adotado por algumas escolas,
e também esse projeto de, por meio da arte, trabalhar temas que são difíceis de serem abordados, como o racismo, o bullying, temas que na infância são difíceis de ser abordados e que são necessários, e por meio da literatura, então, eu acabei desenvolvendo esse trabalho, e em 2015 eu fundei a Piraporeando, que é uma editora focada em educação para a diversidade. E a gente trabalha principalmente em escola, tanto pública como também escolas particulares. A gente trabalha em parceria com alguns. A gente está produzindo conteúdo para a Secretaria de Educação de São Paulo, município e estado, e levando aí por meio da literatura um programa que é o Programa de Educação para a Diversidade, que considera desde a formação do professor até o conteúdo para as crianças e também para as suas famílias, entendendo que esse processo precisa ser ampliado, né? Ele não está centralizado só na criança ou Tá cortando um pouquinho, Janine. Ah, cortou? O finalzinho cortou, deu uma Ah, travadinha. tá. Eu estava falando que é um trabalho que é centrado em crianças, professores e nas suas famílias também, né? Porque é um trabalho coletivo, realmente. E dentro dessa temática da educação para a diversidade, a gente trabalha 3 eixos: educação antirracista, educação anti-bullying e no afeto. Então, é isso. Tá bom. Não, depois você vai contar um pouquinho mais para a gente como é que também foi o processo de se tornar um empreendedor social na periferia com mais detalhe. Mas a gente quer ouvir muito o Bruno agora, que possa contar um pouquinho sobre Capão, né, que é uma cidade dentro da cidade, né, Bruno? Boa tarde a todos. Agradecer a Fernanda, que não está aqui. Não estou a vendo, pelo menos. Está aqui comigo. Nós só conseguimos se ver nós 3. Não... Cadê o resto da galera? Não dá para ver, né? Então, queria agradecer a ela pelo convite. Muito gentil. Obrigado pelo espaço da gente poder participar um pouco dessa construção, dessa política, de tudo que envolve esse tema. Eu sou apaixonado pelo tema do empreendedorismo social, não porque eu quero, mas porque a gente não tem outra opção na favela. Na favela aqui, senhor vereador, costumo dizer que ou a gente sonha e realiza ou você morre dentro da viela, entendeu? Aqui não tem muito o que escolher. Ou você empreende, faz acontecer a parada, ou você é mais um, né? A gente já é mais um porque nós somos estatísticas, né? Então, falar de Capão é falar de estatística, falar de Capão é falar de um lugar que foi marcado pela violência e pela morte de centenas e milhares de jovens numa década de 90, extremamente abusiva para essa favela, extremamente opressora, extremamente genocida, né? Hoje, o que a gente está presenciando é somente uma extensão de tudo que a gente já viveu e vive, né? Sobretudo essa população negra periférica. Então, falar de Capão é falar dessa marca, falar de Capão é falar dessa mancha, falar de Capão é falar disso e é falar de superação também, né? A gente não consegue falar de Capão sem trazer essa história à tona. Então, eu peço a permissão de vocês, e para quem não sabe, não sei se isso vai ficar gravado, não sei para onde vai esse material, mas eu acho importante lembrar que Capão Redondo foi, na década de 90, considerado o bairro mais violento do mundo. Pela ONU, por uma instituição grande, mundial, global, que tem uma atuação global e uma voz global. E isso tem um impacto na nossa vida até hoje, né? Até hoje, quando você manda um currículo de emprego, os empregadores, por ser em Capão, deixam no fundo da gaveta. Eles têm medo, né? Aqui em Capão tem uma marca, né, digamos assim, como marca gado, né? O lugar violento. Né? Então, cansado disso,
seu Daniel, Janine e todos que estão ouvindo, eu resolvi empreender lá atrás, né? Alguns anos atrás, junto com meu irmão, no quintal da casa dele, a gente criou um café da manhã com o objetivo de trazer a elite de São Paulo para dentro da favela, para eles verem com seus próprios olhos e vivenciarem com seus corpos que aqui em Capão Redondo não tem só violência. Não era só aquilo que a ONU disse que era e não era só aquilo que o Datena até hoje fala que é. Aqui em Capão tem um poder de empreender e um poder de ressignificar a narrativa que só existe aqui. E isso é o que a ONU precisa vir recontar, né? E enquanto a ONU não vem contar, a gente vai contando. A gente vai ter o prazer de contar essa nova história, essa nossa narrativa na primeira pessoa. Então, eu agradeço muitíssimo o convite, porque a gente também cansou de que as pessoas contem nossa história, sabe? É muito legal quando a gente pode falar da nossa própria história, da nossa origem e daquilo que a gente sente em relação à nossa própria história. Então, foi aí que a minha caminhada empreendedora começou. Muito incomodado de ouvir as pessoas contarem a história do bairro onde eu morava, falando que ele era violento e sempre pautado num estereótipo, né? Ou de racismo, ou de preconceito. Então, eu resolvi contar essa história. E não só contar, mas provar, né? Trazer as pessoas para Capão Redondo para elas vivenciarem uma experiência diferente. Esse café ficou muito conhecido, Daniel, aqui na cidade de São Paulo. Extensas filas para poder visitar ele. A gente era um empreendimento novo, né? Eu e meu irmão não tinha habilidade empreendedora nenhuma. Tudo que você falou aí no começo, né? Esses termos empreendedores, essa linguagem, né? Essa coisa de você ter habilidade para empreender, a gente não tinha. A única coisa que a gente tinha era um sonho e uma vontade genuína de mostrar o lado B, né? O lado que ninguém falava de Capão Redondo. Então, a gente começou a empreender por conta disso, por estar muito incomodado com a história que era contada. E isso deu muito certo, né? A gente acabou ficando bastante conhecido, veio TV Internacional fazer matéria com a gente aqui em Capão, porque realmente foi um negócio muito inovador, criativo sobretudo, e que a gente também não precisou de grandes investimentos, né? Tudo que a gente tinha lá nesse quintal desse café da manhã era coisas que foram pegas no lixão que tinha pertinho de casa, aqui também em Capão. Hoje lá é uma favela chamada Portelinha, com mais de 1.000 famílias assentadas nesse lixão. Então você vê, né, a falta a ausência do poder público faz com que a gente acabe tendo que se reinventar toda vez, né? Então, a história de empreendedorismo que a gente criou aqui virou um case de sucesso na cidade de São Paulo, né? Que a gente até pensou em replicar em outras favelas, só que aí a gente quebrou e depois a gente não conseguiu reerguer de novo o negócio. Mas, em 2014, eu conheci a Micheline Farias, que inclusive hoje está aniversariando, está completando mais um ano de vida. Queria deixar um beijo para ela e um feliz aniversário. E a gente junto, conversando, né, se entendendo nessa vida, conheceu uma outra comunidade aqui no Capão, e por entrar e ver a necessidade daquela favela, a gente resolveu fundar o que hoje é a Nave Capão. Então, a Nave, que é o Núcleo de Acolhimento e Valorização da Educação, eu vou ousar falar uma coisa aqui que eu não costumo falar muito, mas é um trabalho que a gente não deveria fazer, né? Porque valorizar a educação, teoricamente, o poder público tinha que fazer isso. E a gente fica fazendo o trabalho do governo aqui, que é o básico, que é cuidar de gente, acolher crianças em situação de risco que moram em barracos, né? Em casas que não têm banheiro, em lugares onde essas crianças só têm como referência um córrego a céu aberto na frente da sua casa. Então, lá na Nave, que é um espaço
extremamente cuidado e acolhedor, a gente recebe essas crianças e desenvolve, né, um pouquinho do que as meninas que são as educadoras aprenderam na sua faculdade de pedagogia e coloca lá a serviço dessas crianças, né, um pouco de know-how e aprendizado que traz da universidade. E não só isso, né, o fato o afeto também, a questão do acolhimento, da solidariedade que existe muito presente dentro da favela, a gente também fica reverberando na vida dessas crianças, porque a gente acredita que é uma geração que pode vir e não repetir, né, digamos, entre aspas, o fracasso de você não ter um acesso, né, básico a uma cultura, a uma educação de qualidade e até a uma alimentação também, porque se trata disso. As crianças que frequentam o nosso projeto, muitas vezes não têm na sua própria casa aquele básico do dia a dia, né? Um café da manhã adequado, um almoço. Peço desculpas se estiver vazando som, é porque hoje tem feira aqui na rua de casa, tá? Provavelmente Sem problema, aqui também. Deve estar chegando um monte de voz aí junto com a minha. Não, tá dando para ouvir bem, Bruno. Então, basicamente, a nave hoje ela atende aproximadamente 130, 140 crianças e adolescentes, né, na faixa etária a partir de 3 anos de idade até 14. E a gente, né, devido à pandemia, está com as portas fechadas, atendendo com o comitê de emergência, subsidiando cestas básicas e o mínimo que a gente consegue de auxílio para essas famílias em situação de risco. É isso. Muito bom, Bruno e Janine, depoimentos muito fortes aí, verdadeiros, né? Isso é fundamental. Eu queria perguntar para a Janine e para o Bruno também, quais são os desafios específicos que os empreendedores sociais enfrentam para desenvolver e tornar seus negócios sustentáveis, para dar continuidade a eles. De novo, se a Janine puder começar, depois o Bruno também falar um pouquinho sobre isso. Bem, eu acho que tem várias questões, né? São muitos desafios, muitos problemas, é até difícil enumerar, mas eu gosto muito de conceito, né? De conceituar as coisas, porque quando a gente entende o significado, seja de uma palavra, de uma ação, isso ajuda a gente a caminhar para o lugar certo, né? E muitas vezes, até aqui mesmo no Brasil, a gente tem uma confusão sobre o que é um negócio de impacto. As pessoas associam negócio de impacto, por exemplo, com o trabalho que é realizado exclusivamente por ONGs. O que não é verdade, né? A gente tem várias empresas privadas. A Piraporiano, por exemplo, é uma empresa privada, um negócio de impacto social, mas é uma empresa privada. E essa confusão, às vezes, não traz um entendimento necessário até para a sociedade se aproximar e fortalecer o impacto social que toda empresa deveria ter, né? Isso não deveria ser segmentado. Nem sempre esse impacto é positivo, mas ela gera impacto, né? Ela vai precisar de recursos, ela vai precisar de comunicação, ela vai precisar de uma série de coisas. Então, inevitavelmente, ela vai ter impacto. Agora, esse impacto que a gente está falando, que é o impacto social positivo, né? Vou chamar assim, eu acho que deveria ser o compromisso de qualquer empresa, como uma devolutiva para a sociedade, que é a sociedade na qual ela está usando o recurso para poder exercer o trabalho dela, né? Então, ela está tirando o recurso da sociedade, transformando esse recurso e devolvendo para a sociedade. Logo, ela deveria se preocupar com o social. Então, eu acho que essa coisa do entendimento é uma coisa importante, né, da gente ter, e para que a sociedade some forças nos negócios que estão preocupados com o impacto social, que eu estou chamando aí de positivo. E a outra coisa assim, que eu gostaria de trazer é a gente aproximar, que acho que é uma das dificuldades maiores, né? Aproximar
a elite, né? Quem tem hoje o poder de decisão, quem hoje tem o poder econômico, aproximar da base. Existe um distanciamento enorme por vários motivos, né? Pelo social, racismo, por uma série de questões, e esse afastamento ele é muito agressivo e ele traz para a gente uma série de danos, e aí para a gente, para a sociedade como um todo. Mas mesmo eu acho que quem está na elite, né? Quem está tanto na elite, na classe média, muitas vezes, quando se propõe a fazer algo, apresenta soluções de fato quem problema, né? Quando a gente trabalha, né, como eu falei, com escolas particulares e escolas públicas, eu fui criada na minha casa, na minha família, sabendo que as condições que eu tinha na minha casa não refletia o que acontecia com a maioria das pessoas negras, por exemplo, né? A maioria da população pobre nesse país... Travou um pouquinho, Janine. Né? A educação... Cortou? Cortou esse finalzinho aqui. De vez em quando está cortando. O que eu estava falando é que a maioria da população, né, que sofre todo tipo de desigualdade, a gente sabe que é a população negra. E eu estudei em boas escolas, eu tive uma educação de qualidade, enfim, eu era um ponto, digamos, fora da curva. A minha comunidade, os meus amigos, né, e várias outras pessoas ali que eu conhecia, e que são pessoas, né, que passam por problemas até hoje, mesmo já, né, passando aí da infância para a vida adulta, mas as pessoas continuam revivendo esses mesmos problemas. Então, eu cresci com a responsabilidade da minha família dizendo, olha, você precisa ter e olhar para o compromisso, né, para a responsabilidade que você tem, de olhar para a sua comunidade, para a nossa comunidade e ajudar na solução, né, em propor soluções para esses problemas. E eu vejo que isso hoje, na prática, mudou muito pouco. Né? Quando eu chego, por exemplo, numa escola que a mensalidade é R$10.000 e eu chego numa escola que a criança uma merenda, que o mesmo projeto, né, muitas vezes, que acontece nessa escola particular, acontece na escola pública, mas não há envolvimento, não há relacionamento. Se a gente olhar se a gente olhar para as propostas educacionais atuais, tem muita coisa boa, mas essas coisas boas, na maioria das vezes, elas são criadas pensando numa criança, né, num modelo familiar, numa estrutura familiar que não representa a maioria da nossa sociedade. Né? Então, quando eu crio um produto educacional, por exemplo, e pensando até em gerar um impacto social com aquele produto, seja ele um aplicativo, uma plataforma, muitas vezes não se tem em consideração que quem precisa usar, quem precisa acessar aquele material de qualidade, não tem internet em casa, não tem nem computador em casa, e isso vai aumentar o distanciamento, né, a desigualdade entre quem tem uma educação de qualidade, por exemplo, e quem não tem. Né? Tudo que a gente pensa hoje, ou quase tudo que se pensa hoje na área da educação, eu fico desesperada quando eu vou para congresso, para evento, e eu vejo coisas incríveis sendo apresentadas, mas o distanciamento da realidade com aquilo que está sendo proposto é muito grande mesmo. Né, de que todo mundo tenha acesso à educação de qualidade, porque é direito. Não é porque é bonzinho, porque é legal, não. É direito, né? Que as pessoas, que as crianças, principalmente os adolescentes, tenham acesso a uma educação de qualidade, né? Inclusive, até mesmo aqui aproveitando o espaço. Tá cortando, Janine, tá cortando.
quando ele vai comprar um conteúdo, ele precisa pensar se aquele conteúdo, aquele produto, ele vai chegar para todos, né? Porque mesmo dentro da escola particular, da escola pública, a gente sabe que existem regiões e regiões. A gente não pode comparar, infelizmente, mas a gente não pode comparar uma escola pública em Pinheiros. Lógico. Tá cortando, Janine. Eu acho que você precisa tirar talvez o vídeo, porque tá cortando muito. Peraí, deixa eu tirar. Tá bom. Vamos lá. Será que melhorou? Acho que sim, vamos tentar. Não, mas só para concluir, assim, o que eu gostaria de enfatizar é isso, né? Da necessidade de uma aproximação entre quem hoje tem o poder de decisão. Cortou? Cortou, mas deu para entender. Aqui a gente defende também a inclusão digital e a escola pública de qualidade para todos. Essas são bandeiras nossas, né, gente? Sim. Isso é importantíssimo. Agora, queria que o Bruno pudesse falar um pouquinho sobre isso também. Janine terminou? Estava cortando um pouco a Janine, então não estava dando para ouvir o finalzinho. Não, tudo bem, eu estou ouvindo bem vocês. Estou ouvindo o Bruno agora. Tá, pode voltar o teu vídeo aí também, se você puder, Janine. Vamos lá, Bruno. Bom, a gente tem na favela aqui, na periferia, N dificuldades, desafios, né? Desafios muitos, aos montes. O primeiro deles que eu vejo para mim, por exemplo, como homem negro da favela aqui, na idade que eu tenho, por incrível que pareça, é se manter vivo. Diante da nossa realidade, tá, gente? Esse é o maior desafio. Inclusive, quando a gente faz aniversário, nós quase não comemora o aniversário, se comemora o fato de estar vivo mais um ano. Agora, dentro do empreendimento, seja ele um negócio social, seja ele um negócio de impacto social, seja ele uma ONG dentro da favela que presta algum tipo de atendimento e serviço, você tem desafio de tecnologia, você tem desafio de qualificação, você tem muitos desafios, inúmeros desafios, né? Agora, o principal deles, depois que a gente venceu a qualificação, eu, por exemplo, fiz gestão ambiental, né? A muito custo, consegui ganhar uma bolsa numa outra ONG, quando eu tinha, né, menos idade, terminei o ensino médio, ganhei uma bolsa, consegui estudar gestão ambiental. Quando você vence o desafio ou o muro, né, de qualificação, quando você consegue ir para a faculdade, e lá na faculdade você aprende a interpretar texto, porque no ensino médio eu não aprendi, aí você esbarra com uma outra dificuldade, que é o acesso a uma plataforma, uma tecnologia que possa te ajudar a se desenvolver ou desenvolver o seu negócio. Isso é uma trava, né? Dentro da lógica e do contexto periférico de empreender. Por que a gente é conhecido como muito criativo dentro da favela? Porque a gente tem que dar um jeito, né? Quando o chinelo quebra a bolinha do chinelo, o que a gente faz? Põe um prego, né? A gente não compra outro, porque não tem o recurso para comprar outro. E acho que, por último, assim, falando dos desafios e, sobretudo, que eu enfrento e enfrentei, acesso a crédito. Quando eu falo de acesso a crédito, não estou falando de ir no banco pegar empréstimo, isso daí esquece, né? Porque não acontece. Ninguém dá crédito para... Não tem. Não tem. Mas eu estou falando de acesso a recursos, né? Então, você tem alguns editais, né? Vai um, vai dois. O município oferece algumas ferramentas, né? Muito tímidas ainda, ao meu ver. Agora, as grandes startups, né? Estamos falando de
plataformas e startups que oferecem subsídio, esse desenvolvimento empreendedor, né? Essa aceleração, digamos assim, como a Artemisia e outras infinitas empresas de terceiro setor 2,5 que oferecem esses acessos. Uhum. Os empreendedores de periferia têm muita dificuldade de alcançar esses negócios, por vários motivos também. É igual o Enem, entendeu? Você quer entrar na faculdade para estudar na escola pública pelo Enem, sendo da favela, sem fazer um cursinho top na Objetivo, você vai ter que ralar 50 vezes mais que os caras. Que os caras quem? Que os caras que estão lá, cara, se preparando desde os 3 anos de idade, entende? Que tem acesso a uma cultura inglesa, a um idioma diferente do seu, já desde criança. Então, muitas as dificuldades para ter um equilíbrio dentro de um negócio social, sobretudo para quem empreende dentro da favela, né? Tornar ele sustentável, aí é o estágio mais miraculoso que você pode alcançar dentro de um negócio social na favela. Empreendendo com essas dificuldades de acesso a recurso, investimento, crédito, né, também, porque quando você cria uma ideia muito louca que eu falo que vai mudar a vida das pessoas, vai impactar positivamente a sociedade, você precisa dar escala para isso. E para você dar escala, você tem que ter investimento. Você precisa ter investimento. E aí, quando você vai atrás desse investimento, muitas vezes por ser negro, por ser da favela, às vezes por ser mulher, às vezes por estar na periferia, por seu negócio não ser um business de pinheiro, você não consegue. Né? Não nasceu dentro da FGV, não nasceu no Mackenzie, não nasceu na PUC, não tem valor nenhum. Infelizmente, é assim que essas grandes aceleradoras enxergam negócio social ainda na cidade de São Paulo. Então, você tem toda a razão, Bruno. É isso que você está falando, é uma verdade muito, muito grande mesmo. É a minha vivência, Daniel. Assim, acho que mais, não sei, a ideia aqui não é ter nem razão, mas é trazer um pouco da minha experiência dentro desse negócio. E para mim é assim, sabe, até hoje. Eu identifico aqui na nossa cidade de São Paulo, que é a mais rica do país, né? Essa dificuldade, essa barreira ainda de termo, sabe, de conceito. Então, se eu não consigo ter uma linguagem empreendedora lá na hora de concorrer, pleitear um investimento, eu não passo nem na porta. Né? Na hora de fazer o pitch, se eu não sei falar a língua de quem está na mesa, esquece também, não consigo, sabe? Isso quando eu sou chamado para ir nesse lugar aí, para concorrer a alguma coisa lá. Então, agora, é isso que eu ia te perguntar, Bruno. Você colocou uma questão importante aí. Como que o poder público pode apoiar o desenvolvimento, né, de negócios e iniciativas de impacto social na prefeitura? Aliás, a pergunta para os dois, né, Bruno e Janine, como é que o poder público pode ajudar nisso? Vou responder, tá, Janine? Que primeiro emendar aqui. Tá bom, já eu tenho um grande apreço, né, por um instituto aqui chamado A Banca, que fica no Jardim Ângela. O trabalho hoje que o DJ Bola desenvolve aqui na favela do Jardim Ângela, e ele já está impactando lá na Zona Leste, olha para você ver como que o negócio é potente, né? Eu, na minha opinião, teria que ter uma atmosfera criada para negócios da favela, para negócios da periferia, sabe? Para empreendedores de periferia. E isso ainda não existe. Existe muito moroso, muito ainda. Existe um insight para que se crie uma atmosfera como essa dentro da cidade de São Paulo. O porquê que isso é importante? Por que eu defendo isso? Porque o poder público, a hora que ele coloca investimento e acelera o negócio, você tem escala de ponta a ponta, sabe? De leste a sul da cidade, de norte a oeste.
você consegue amarrar todas as pontas. E por que não pegar alguma coisa que já está sendo um sucesso, de impacto, de investimento, que já acontece, para ter como modelo? Então, hoje você tem um empreendedor que criou um modelo de aceleração de outros negócios de favela, de periferia, né? Só que ele não tem o apoio do poder público, ele tem o apoio de uma ou outra empresa privada que acreditou no negócio, que viu que o modelo é sustentável, que dá para ter escala e fez um aporte inicial alguns anos atrás. Mas você vê o Bola remando uma canoa pesada, né? Então, o poder público poderia, por exemplo, falar: Bola, vem cá, que é isso, cara? Como é que a gente faz esse negócio? Dá muito mais certo em outras regiões da cidade, né? E aí o Bola tem lá todo um modelo, um arranjo, né? A gente chama de arranjo econômico de periferia, né? E aí não só ele, tem outros modelos também de coisas que funcionam muito bem, como a Agência Solano Trindade, que é liderada pelo Thiago Vinícius, lá no Campo Limpo. E aí, se eu for falar aqui, tem N exemplos de pequenas revoluções locais acontecendo hoje, mas que o poder público não encosta com a sua lupa, entendeu? Nem o poder público municipal, nem o estadual e nem o federal. Muito menos o federal, né? Porque o que o federal tem feito é tirar recurso de onde já não tinha, e aí é uma outra conversa, mas tá tudo no mesmo pacote. É verdade. E você, Janine, o que você acha que o poder público podia apoiar o desenvolvimento dos negócios e iniciativas de impacto social na periferia? Eu acho que tem o olhar do valor, né, e da importância daquilo que tem na periferia, e que a régua, né, ou a comparação, ela não pode ser, ela não deveria ser como, né, o Bruno trouxe. Se você fala mindset, então aquilo já abre um portal para você, porque você está falando a língua, né? Ou você vai ser travou olhado de de novo. maneira... Falhou? Travou um pouquinho, travou um pouquinho. Deixa eu tirar o vídeo. O vídeo. Vamos lá. O que eu estava falando é não hierarquizar a importância, né, daquilo que é feito na periferia e aquilo que é feito fora da periferia, coisa que eu vejo acontecer muito em banca. Eu participo de algumas bancas de avaliação de projeto e é feita uma avaliação da apresentação com base numa linguagem que é colocada como uma linguagem correta. Então, se você fala mindset, networking, enfim, terminologias que são ditas próprias do universo do empreendedorismo, a sua apresentação ela vai ter muito mais valor, né? Ela vai ter muito mais impacto, digamos. Então, isso é um absurdo. E eu acho que o poder público pode se aproximar um pouco mais, inclusive das iniciativas que são feitas em parceria com o poder público, né? Tem muitas dessas avaliações de projeto que têm a participação e a parceria das secretarias de economia criativa, das secretarias de cultura, de educação. Então, se o poder público apoia, ele precisa também ter uma postura que não há, né, uma hierarquia entre aquilo que é colocado como modelo e o que não está dentro desse modelo, desse padrão, então não tem qualidade, né? Então não tem importância. E, assim, o Bruno já falou, né, muita coisa que eu concordo pra caramba. Eu trabalhei um tempo com o pessoal da Artemisia e vou trazer aqui esse case porque ele trouxe um exemplo. E a última vez que eu ajudei de seleção de projeto, uma crítica foi que os projetos eles eram caracterizados, né, por empreendedores que tinham sempre algo ali em comum, né? E esse ponto em comum era, sim, classe econômica, etnia, quem de fato conseguia participar de rodadas de negócio,
quem ia de fato falar com um investidor, falar com uma empresa, eram quase sempre as mesmas pessoas ou que tinham as mesmas características. E aí eu acho que o poder público ele pode participar sendo mais efetivo na participação do processo como um todo, desde quando o projeto chega para ser avaliado, até o pitch, depois quem é que foi para a rodada, né? Quem é que teve essas oportunidades, para ser uma coisa mais participativa, sabe? Eu acho que isso pode ser muito... Pode ser muito... Cortou. mais justiça, né? Porque eu não vejo tanto isso hoje. Acho que tem muita coisa bacana mudando, sim. Até mesmo a Secretaria de Economia Criativa tem feito coisas que eu considero bacanas, mas ainda falta, né? Acho que a galera precisa receber um preparo efetivo de como montar um projeto. Quer ver uma coisa? A gente conhece projetos incríveis, incríveis, que inclusive já tem uma certa sustentabilidade. Mas quem vai fazer o pitch não apresenta da melhor maneira. E aí, por causa da apresentação, o trabalho dele não é considerado. Isso é um absurdo. Você que está na banca não ter a capacidade de entender que, embora a apresentação não tenha sido boa, mas há valor naquele negócio, isso é um absurdo, né? Então, eu acho que essa discrepância, né, ela traz prejuízos para o empreendedor, para a sociedade, agora principalmente para o empreendedor, porque ele já está fazendo, ele já está vivendo daquilo ali, até porque, como o Bruno colocou, não tem escolha. Se ele não fizer, muitas vezes ele não come, muitas vezes ele não mora, ele não vive, né? Então, assim, ele já passou por várias barreiras e vários desafios. Aí, às vezes, por causa de um pitch, ele tem o seu acesso limitado porque a apresentação dele não foi tão boa, que é o que acontece. A régua hoje é essa. Muito bom, Janine. E para finalizar, uma pergunta para os dois, porque a gente já está aí a 50 minutos e o nosso limite é aí no máximo 1 hora da nossa live, né? E como é que os negócios de impacto social, né, da periferia podem ajudar a construir uma cidade menos desigual, tanto territorialmente quanto economicamente? Bruno? Como os negócios de impacto social podem ajudar a gente a construir uma cidade mais igual, uma cidade mais, né, mais homogênea, melhor para todos, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que é de fundamental importância, né, ter esse ecossistema de negócios sociais, negócios de impacto dentro das periferias, porque é uma questão de sobrevivência mesmo, de renda para essas famílias, né? Eu considero uma grande empreendedora social toda e qualquer mulher, por exemplo, que faz unha, que faz bolo, que vende pamonha, que vende hot dog na esquina do metrô. Todas essas pessoas, elas não estão ali porque elas acham legal. Elas estão ali porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão econômica primeiramente, né? E também porque é a forma que ela tem de fazer um segundo caixa, né? Muitas vezes ela é já uma empregada doméstica, uma diarista, ou ela passa uma roupa, e aí ela encontra um jeito, né, vendendo uma trufa na saída da escola, de ganhar uma renda extra. Então, para mim, essas pessoas todas elas, sem exceção, são empreendedores de favela, são empreendedores sociais também, né? Esse negócio de ter que ter um business plan todo bonitinho, um canvas preenchido, isso para mim é mais ultrapassado do que qualquer outra coisa. Então, a realidade das pessoas e da periferia chama e convida a cidade a participar da sua, né, desse tecido social. Então, é fundamental. Se não for assim, o que é que vai deixar a cidade menos desigual? Eu não consigo ver outro caminho, né? Para mim, o caminho do empreendedorismo é um caminho de muita luz, assim, de gente junto, sabe? De pessoas que podem investir, fazendo investimento onde pessoas não têm acesso, por exemplo. Isso é um jeito de você juntar as pontas, né? Territorialmente falando, a gente tem muitos desafios, né?
O desafio do encontro, por exemplo, né? Eu, no começo, saía muito do Capão para o centro, né? A Fernanda mesmo sabe, a gente participou de um projeto na Avenida Paulista. Foi um dos maiores desafios da minha vida, aquele projeto da Cozinha São Paulo, porque precisava ter uma equipe da favela, da periferia de São Paulo, de algum lugar, de alguma favela, atuando na Avenida Paulista, em um equipamento que foi todo equipado para aquilo. Então, você tinha uma dificuldade de logística gigante, de transporte, enfim, de ter recurso até para pensar as arestas, né, que foram ficando, que não foram pensadas dentro do business plan do negócio. Então, até os especialistas erram na hora de compor um business plan, na hora de fazer um desenho de modelo de negócio, né? Sobretudo quando ele quer envolver a periferia. Ele não convida a periferia para opinar no negócio. Ele não chama os empreendedores para dentro daquele desenho. Aí fica muito difícil. Então, na minha opinião, a periferia, os empreendedores precisam participar, seja de construção de lei, seja na construção de um modelo de negócio, seja lá o que for, tudo que diz respeito a empreendedorismo social dentro da cidade de São Paulo, esse público precisava ter voz, sabe? Mas não voz por ter voz. Não é convidar o cara a vir cá, participa. Não. É vem cá, vamos construir junto. O que você acha importante? O que não pode faltar? Tem umas coisinhas que são básicas que se você não convida o cara para participar, a mulher para participar, esse público para participar da construção desse negócio, ele vai ter defeito, porque o básico faltou ali, sabe? Então, eu acho que é uma questão de escuta, né? A cidade precisa ouvir as suas periferias para que elas possam construir efetivamente negócios sociais sustentáveis, negócios de impacto e tudo que envolve esse campo, essa atmosfera. Muito bom, Bruno. Ó, nosso PL está aí para consulta pública. Por favor, participem, hein? O PL está aberto até o dia 15 na nossa página, danielnemberg.com.br, justamente para vocês darem os pitacos e as opiniões e a gente construir junto. E você, Janine, como é que você acha que os negócios de impacto social da periferia podem ajudar a construir essa cidade mais igual, mais justa? Bem, eu acho que quando a gente conhece, né, o nosso território, e a gente não conhece só parte dele ou parte do território que a gente vê todos os dias e que a gente se relaciona todos os dias, eu acho que a gente vai construindo também uma sociedade mais justa, né? É muito difícil a gente somar e propor soluções para tão afastado. Oi, deixa eu tirar o som de novo, peraí. Tirar o vídeo, não o som. Bem, então eu estava falando que essa coisa da gente aproximar os territórios, né? Tem às vezes uma ideia de que fazer um trabalho em periferia ou fazer uma periferia levar algo, né, e nunca trazer algo, né? Como se é a periferia somente que precisa receber alguma coisa. E as periferias muito para dar. Eu sou carioca, estou morando em São Paulo, mas sou carioca, e com a Piraporeando a gente fez e faz uns trabalhos com as periferias do Rio, de Recife também, Alagoas, e gratificante para a gente ver o quanto a gente tem a aprender e o quanto a gente tem para compartilhar com a sociedade a potência, e aí trazendo para o universo infantil, que é a nossa área, né? A potência dessas crianças, desses adolescentes. Eu continuo indo a feiras de ciência, feiras de literatura, feiras diversas, e eu não vejo essa produção intelectual. Cortou de novo, Janine. Cortou?
Cortou esse finalzinho. Estava falando que nesses eventos, né, a gente participa de ciência e literatura, a gente ainda não vê toda essa potência que é produzida por as crianças e esses adolescentes, né? Todo esse poder intelectual que eles têm. Portanto, muitas vezes, né, não vou generalizar, mas muitas vezes, quando se pensa em fazer um trabalho com as periferias, existe uma ideia de que vai se levar algo, né? Lá não tem nada, então eu vou levar alguma coisa. Ainda falta o olhar de que é a periferia que vai oferecer, tem muito a oferecer. E eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, né, a sociedade precisa reconhecer esse poder, essa capacidade de produção intelectual, de uma série de coisas que existe na periferia, né, para a gente um dia a gente possa olhar e se respeitar e se enxergar como potencialidade em todo o território. Porque esse distanciamento e essa hierarquia entre os saberes, ela só aumenta essa desigualdade, né? E as pessoas ainda estão numa situação de buscar uma sobrevivência, não ter uma vida... Cortou de novo. Oi. Mas é isso, só para fechar isso, tá? Do que as pessoas têm de viver, e não só de sobreviver, e do reconhecimento desse poder que existe na periferia, né? Ir com essa ideia de que a periferia não tem nada a oferecer, eu estou indo levar alguma coisa, e reconhecer aquilo que a periferia, que ela é potente, que ela é capaz, que ela produz conhecimento. Agora, esse conhecimento precisa de espaço, né? Precisa dessa voz que o Bruno trouxe, né? Que o Bruno está falando sobre essa voz que precisa estar em todos os lugares, em todas as esferas, enfim, para todo mundo. Muito bom. Janine, obrigado aí pela participação, Bruno também, foi muito bom, muito instrutivo a gente conhecer um pouquinho mais de experiências da periferia e para nós é fundamental. Eu peço para todo mundo participar do nosso PL de impacto social, de negócio de impacto social, que está na consulta pública até o dia 15, a Janine já contribuiu, é muito bem-vindo e vamos continuar. Sexta que vem, às 14h, vamos ter outra dessas, e agradeço e desejo boa sorte para vocês. Tomarem que continue dando certo os projetos de vocês, que eu não tenho dúvida que isso faz a diferença na cidade, para empreendedores e para a população em geral, para que a gente possa ter uma cidade mais igual, uma cidade mais justa e uma cidade melhor para todos nós. Um forte abraço aos dois, espero um dia a gente poder se conhecer pessoalmente, viu? Com certeza. Pode chamar que a gente cola. Obrigado, muito Daniel. Bom, muito bom, Bruno. Muito bom, obrigada, Janine. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Bom fim de semana para vocês. Igualmente. Tchau. Tchau.